Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, dia 31 de outubro é comemorado o Halloween e embora essa data não seja muito comemorada aqui no Brasil, eu estou bem animada esse ano para fazer vários vídeos sobre esse tema, então me aguentem porque hoje o vídeo também é sobre Halloween. Eu separei 5 animações para indicar pra vocês e todas elas ou falam sobre Halloween, ou se passam no dia de Halloween, ou tem alguma coisa de clima de Halloween, alguma coisa assim. No final das contas, todas essas animações já são bem conhecidas, talvez vocês já conheçam ou talvez vocês já tenham até assistido, mas pelo menos no meu caso, quando eu tava separando essas animações, quando eu tava fazendo essa listinha pra gravar esse vídeo, me deu vontade de reassistir todas elas, então provavelmente vocês também tenham vontade de assistir, etc. Ou pra quem realmente ainda não conhece, vale a pena as indicações. Mas então chega de papo e vamos ao que interessa. Eu não poderia começar essa lista sem citar outro filme que não fosse O Estranho Mundo de Jack, que é um filme bem antigo, lá de 1993, mas que até hoje é bem famoso e que muita gente conhece e muita gente gosta. O Estranho Mundo de Jack foi co-dirigido e produzido pelo Tim Burton e ele conta a história do Jack, que é um personagem bem diferente, na verdade ele é um esqueleto, e ele vive numa cidade do Halloween. E nessa cidade todos os personagens são bem fãs de Halloween, são bem voltados para essa cultura do Halloween e acontece uma coisa um pouco semelhante com o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o carnaval no começo do ano e aí quando termina o carnaval as escolas de samba passam o ano inteiro produzindo o que será o tema do próximo carnaval. E na cidade do Halloween acontece a mesma coisa. Todos os personagens passam o ano inteiro se preparando a cidade, preparando tudo para que na noite do Halloween a festa seja bem grande, bem legal e bem do jeitinho que eles gostam. Só que por mais que o Halloween seja legal, seja divertido, seja diferente e tudo mais, é um pouco cansativo você viver em torno disso, você só pensar nisso, você passar seu ano inteiro se programando para isso durante todos os anos. O que acontece é que finalmente chega uma hora que o Jack tá saturado de Halloween, ele não aguenta mais pensar nisso e ele andando pela floresta, ele acaba descobrindo um lugar onde tem portais para outras datas comemorativas e ele acaba entrando no portal que leva pro Natal. Então ele chega lá e ele encontra um mundo totalmente diferente porque é um mundo que não tem nada relacionado ao Halloween, os sentimentos do Natal são totalmente diferentes aos sentimentos do Halloween, as decorações, o espírito em geral, é tudo diferente. Então ele começa a achar isso muito legal e ele tenta levar um pouco disso pra cidade do Halloween e as coisas vão acontecendo por aí. Eu adoro esse filme, é uma das minhas animações favoritas e o legal é que ele é bem focado tanto no Natal quanto no Halloween, então ele é meio que temático para essas duas datas também. E a minha segunda indicação de hoje é Coraline, que é um filme de 2009 e ele foi gravado num estilo um pouco diferente, que é o stop motion, e ele foi baseado no livro Coraline, do Neil Gaiman. Esse filme conta a história da Coraline, que ela tem 11 anos e ela se muda para uma casa gigantesca com o pai e com a mãe dela, e vocês sabem como criança é, fica entediada fácil, ainda mais num lugar onde ela não conhece ninguém, numa casa nova, numa realidade diferente, então ela começa a futucar tudo pela casa até que ela encontra uma porta, uma passagem secreta para uma outra dimensão, uma dimensão alternativa, e lá parece que tudo é muito melhor do que na realidade dela. E é claro que ela fica muito animada pra viver nesse novo mundo, né, porque embora tudo seja muito parecido, tudo também é bem melhorado, pelo menos é o que parece, porque é a primeira impressão que ela tem, então ela fica deslumbrada, né. Mas é claro que as coisas não são tão simples assim, e a gente tem aí personagens com botões nos olhos, a gente tem fantasmas, a gente tem monstros, a gente tem esqueletos, e tudo num clima assim bem sombrio. Embora seja uma animação, seja com cores super alegres, os desenhos sejam bem fofinhos, o clima todo é bem dark, assim, então eu confesso que dá bastante medinho, assim. Não é aquela coisa como se fosse um filme de terror, mas é uma coisa meio sombria, sabe? Então é um filme que tem totalmente a cara do Halloween, na minha opinião. A minha terceira indicação é um filme de 2012 chamado Paranormal, que como vocês já podem perceber logo no título, já tem uma referência ao nome Paranormal e ele também faz um trocadilho com o nome do personagem principal, que é Norman, então ficou Paranormal. Agora a gente vai conhecer o Norman, que é o personagem principal dessa história, e ele é uma criança normal como todas as outras, mas ele tem um diferencial porque ele consegue enxergar os mortos e ele consegue se comunicar com os mortos, então ele vive conversando com os mortos. E a única pessoa que acredita nele quando ele conta que consegue conversar com os mortos é o seu amigo Neil. Vocês já imaginam como isso pode ser perturbador na vida de uma criança, porque falar com os mortos já não é uma coisa fácil e ninguém acreditar em você piora tudo. Então, num belo dia, o Norman tá conversando com um tio dele, que obviamente já tá morto. O tio dele conta que na cidade tem um ritual anual que pode ajudar o Neil. Não é Neil, garota, é Norman.
que pode ajudar o Norman com esse problema dele. Acontece que o Norman vai lá, tenta fazer o ritual, tenta fazer tudo dar certo, mas na verdade tudo dá errado. E aí os mortos começam a levantar dos túmulos e andar na cidade, tomar conta de tudo. Então um lugar onde já tinha aquele probleminha pequeno com os fantasmas, agora também tem um probleminha com a bruxaria e com zumbis e etc. Então tudo fica bem complicado, mas também é uma história muito legal, eu recomendo muito pra vocês. O nosso quarto filme de hoje é A Noiva Cadáver, de 2005, e mais uma vez ele foi co-dirigido e produzido pelo Tim Burton. E assim como Coraline, que eu já contei pra vocês, também tem aquele formato de stop motion. Uma coisa bem legal e que, na minha opinião, enriqueceu bastante esse filme foi a escolha das vozes principais. O personagem principal masculino foi dublado pelo Johnny Depp e o personagem principal feminino foi dublado pela Helena Bonham Carter, que, pra quem não conhece, é a mesma pessoa que fez a Bellatrix no Harry Potter. Esse filme conta a história do Victor, que faz parte de uma família de novos ricos. Eles eram pobres e agora eles são ricos. E o Victor vai se casar com a Victoria, que é o contrário da situação dele. Eles eram ricos e agora estão falidos, então a junção desses dois nesse casamento vai melhorar pra todo mundo, porque quem é o novo rico vai ganhar destaque na sociedade e os falidos vão recuperar o seu dinheiro. Tava tudo muito bem quando no dia do ensaio do casamento o Victor ficou muito nervoso, não conseguiu fazer as coisas funcionarem direito e aí ele fugiu pra floresta pra ensaiar os seus votos, pra tentar fazer aquilo funcionar, né? Então, ensaiando na floresta, ele finalmente consegue dizer os votos, ele consegue falar tudo certinho e pra completar o ensaio dele com ele mesmo, ele coloca a aliança de casamento em alguns galhos em formato de mão que estavam ali na floresta. Acontece que esses galhos eram realmente uma mão, e no caso, a mão cadavérica da noiva cadáver. E ela, tadinha, depois de ouvir eles recitando aqueles votos lindos e depois ainda colocou a aliança na mão dela, achou que ele realmente estava pedindo ela em casamento e ela leva ele pro mundo dos mortos. Tudo vai se desenrolando a partir daí, fica bem interessante e eu acho que vale a pena também assistir na data do Halloween. E a nossa quinta e última indicação de hoje é Hotel Transilvânia, de 2012. Nesse filme a gente vê uma história um pouco diferente da convencional, porque agora são os monstros que se escondem nos humanos, porque eles acreditam que os humanos sejam perigosos. Então existe um hotel 5 estrelas, que é o Hotel Transilvânia, e ele é comandado pelo Drácula, que tem a voz do Adam Sandler, que pra mim é uma voz bem marcante, que ficou muito legal no Drácula. Então todos os monstros do mundo, quando querem se hospedar em algum lugar, pra se esconder e etc., vão pro Hotel Transilvânia. A gente tem uma festa bem importante, onde o Drácula convida vários dos monstros mais famosos pra festa de 118 anos da filha dele. Só que a filha dele quer, na verdade, conhecer o mundo, explorar tudo, ver coisas novas, porque o pai dela sempre tentou proteger ela dos humanos. Então, mais uma vez, só tentando proteger a filhinha querida, amada dele, ele criou uma aldeia, porque assim ela poderia conhecer o mundo, mas ia estar lá nas rédeas dele, na aldeia que ele criou pra ela continuar sentindo medo e acreditando que os humanos seriam perigosos. Essa movimentação toda acabou atraindo um humano pro meio desses monstros todos, e o Drácula, não querendo que a filha dele conhecesse esse humano, fantasiou ele, fingiu que ele era um outro monstro, falou que ele era parente da mão do Frankenstein, então ficou uma confusão danada, mas no final das contas todo mundo acaba se identificando e gostando desse humano, e as coisas ficam bem bagunçadas, bem confusas, bem malucas e bem divertidas também. Esse definitivamente não é um filme assustador, não é um filme que tem um clima assim pesado, pelo contrário, ele é bem divertido, mas eu acho que vale bastante pro Halloween, porque ele fala sobre monstros e sobre isso tudo que a gente gosta. Então, pessoal, essas foram as minhas 5 indicações de animações pra gente assistir no Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu também quero saber qual desses filmes vocês já assistiram ou qual vocês têm vontade de assistir, e se vocês também têm algum filme pra me indicar pra que eu possa assistir no Halloween. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei e se inscreve aqui no canal. E se você tiver um tempinho extra sobrando, assim, você podia me ajudar votando em mim. Eu tô participando de um desafio e eu preciso de votos, então o link pra votar em mim, na Gabi e na Dani vai estar aqui embaixo no box de informações. Por hoje é só isso tudo, um beijo enorme e tchau!